bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje vamos relembrar os fatos marcantes no futebol do ano de 2023. Então deixe seu like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E vamos lá à retrospectiva 2023 do futebol. O ano começou como terminou 2022, com o Palmeiras sendo campeão. Na Copinha, o Palmeiras derrotou o América Mineiro por 2-1 e se consagrou bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, evaporando de vez a brincadeira de que o Palmeiras não tinha Copinha, mas ainda continua sem Mundial. E o ano não foi rubro-negro. Em uma nova final, dessa vez da Supercopa do Brasil, o Flamengo não foi páreo para a turma do Abel Ferreira. Em um jogaço, o Palmeiras venceu os cariocas por 4-3 e se tornou campeão da Supercopa do Brasil. Já no Mundial de Clubes, disputado logo no início do ano, o Flamengo, campeão da Libertadores 2022, foi o representante sul-americano. E apesar de mandarem o Real Madrid esperar, o time não passou das semifinais, sendo derrotado pelo Al Hilal por 3-2. Já na decisão, o Real derrotou os sauditas por 5-3 e foi campeão do mundo novamente. E teve mais um vice para a conta do Mengão. Dessa vez foi na Recopa Sul-Americana. Em dois confrontos equilibrados, o Del Valle venceu o primeiro jogo por 1-0. Já no jogo de volta, o Mengão deu o troco e venceu também por 1-0. Mas nos pênaltis, os equatorianos derrotaram o Flamengo por 5-4 e levaram o título da Recopa. Dando uma pausa nos vices do Flamengo, para falarmos da seleção brasileira. E que ano a seleção canarinha teve, hein? Começo do ano, foi de derrota para Marrocos por 2-1. Vitória essa inédita para os africanos. Já outra derrota que chamou a atenção foi justamente para Senegal por 4-2, o que deixou todo mundo com sinal de alerta e a busca por uma rápida solução até a vinda de Ancelotti. E a solução foi o Fernando Diniz, que já estava fazendo um bom trabalho à frente do Fluminense e era dito como um dos melhores técnicos brasileiros da atualidade. E o começo foi até promissor, com uma goleada por 5-1 para cima da Bolívia, no início das eliminatórias. Mas depois disso, o futebol apresentado pela seleção brasileira começou a cair de produção. Um empate com a surpreendente Venezuela por 1-1, com direito a golaço de Bike, já indicava que tempos ruins viriam. E de fato vieram. O Brasil teve 3 derrotas seguidas. Para começar, para o Uruguai, por 2-0. Depois disso, Colômbia venceu de virada a seleção, por 2-1. E para fechar o ano, uma derrota amarga para os nossos hermanos e atuais campeões do mundo, por 1-0. Mas a pior derrota não foi dentro de campo, foi fora, já que uma grande confusão nas arquibancadas quase que acaba em tragédia, pois argentinos entraram em confronto com brasileiros durante o hino nacional e depois se confrontaram com a polícia, paralisando a partida por vários minutos e fazendo a seleção argentina até se retirar por conta do quebra-quebra nas arquibancadas. E o ano de 2023, infelizmente, foi marcado por brigas e confusões entre ditas torcidas. E um desses confrontos resultou no falecimento da torcedora Gabriele Anene, de 23 anos, que foi atingida por uma garrafa de vidro nos entornos do Allianz Parque, pouco antes da partida entre Palmeiras vs Flamengo. Já a torcida do Cruzeiro, revoltada, invadiu o gramado da Vila Capanema aos 45 minutos do segundo tempo, depois que o Curitiba abriu o placar e gerou grande confusão e corre-corre no gramado. Já para a Série C, o dirigente do Amazonas acabou agredindo um dos jogadores do Paysandu, que acabou ficando com a camisa manchada com aquele líquido vermelho que sai do nosso corpo. Já no Flamengo, não teve título, mas teve muita pancadaria rolando solta na Gávea. Para começar, tivemos o preparador físico do São Paulo, Pablo Fernandes, dando um soco no rosto do atacante Pedro. Tudo porque o jogador se recusou a aquecer, o que gerou a ida do preparador, que logo depois do episódio foi demitido. Depois, foi a vez de Gerson dar um soco em Valera durante o treino, o que deixou o lateral bem machucado e acirrou ainda mais os ânimos já exaltados. E para encerrar o ano de lutas no Flamengo, o vice-presidente do Flamengo se meteu numa confusão com um torcedor rubro-negro no shopping, com direito à agressão e mordida na virilha.
Já a torcida dos rubro-negros atira objetos no gramado e uma garrafa de água acaba acertando Bruno Henrique. Já a torcida do Vasco, descontente com a situação do clube e principalmente do CEO, que, acusado de ser flamenguista, tentaram invadir São Januário e atirar rojões contra o portão do estádio. A torcida do Corinthians também cobrou de uma forma forte o elenco depois da eliminação para o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Mas para fechar o ano de confusões, a torcida do Santos protagonizou um quebra-quebra gigantesco depois do rebaixamento da equipe, com direito a carros queimados e prédios depredados. Falando de coisa boa agora, tivemos os campeões estaduais de 2023. E vamos começar pelo norte do país, com o time sensação do ano, que foi o Amazonas FC, que pelo Campeonato Amazonense derrotou equipes tradicionais do estado e encarou outra surpresa na grande final, que foi o Manauara. E em 2 jogos difíceis, a Onça Pintada venceu no placar agregado por 1-0 e se consagrou campeão amazonense pela primeira vez na história. Já no Pará, a dupla Remo e Paysandu não foi o páreo para o Águia de Marabá, que se consagrou campeão paraense ao derrotar o Remo nos pênaltis por 5-4, depois de 2 jogos bem equilibrados, sendo o primeiro jogo com vitória do Águia de Marabá por 1-0. E no segundo jogo, o Remo deu o troco e venceu por 2-1. É o primeiro título do Campeonato Paraense do Águia de Marabá. No Amapá, quem levou a taça foi o tradicional Trem. Já no Acre, foi mais um título para a conta do Rio Branco. Já em Roraima, o São Raimundo de Roraima faturou mais um título para sua galeria. Em Rondônia, foi o Porto Velho, o grande campeão de 2023. E para fechar os campeões da região norte, tivemos em Tocantins o Tocantinópolis, que se consagrou campeão estadual de 2023. Pelo Nordeste, começamos pelo Campeonato Baiano, que teve o Bahia como grande campeão. Em 2 jogos distintos, a Jacuipense até que tentou fazer frente, tendo o primeiro jogo da final empatando em 1-1. Mas o Tricolor de Aço, no segundo jogo, fez valer seu favoritismo e venceu por 3-0 e se consagrou campeão baiano de 2023. Já no Ceará, o Fortaleza foi o grande campeão estadual, ao derrotar seu arquirrival Ceará, no primeiro jogo por 2-1 e no segundo jogo empatou por 2-2 e assim foi o grande campeão cearense de 2023. Já no Alagoano, o CRB não deu chance para o Asa e foi campeão alagoano de 2023. Já na Paraíba, o grande campeão foi o 13, que derrotou o Souza na grande final do Campeonato Paraibano. No Piauí, quem fez bonito foi o River, que venceu o Fluminense do Piauí e vingou a turma dos times argentinos, pelo menos no Piauí, e levou a taça. No Rio Grande do Norte, quem fez a festa novamente foi o América de Natal, que derrotou o ABC no agregado 2 jogos somente por 1-0 e levou o Campeonato Potiguar de 2023. No Sergipe, a festa ficou para o Itabaiana, que despachou o Confiança e levou a taça do sergipano. Já no Campeonato Maranhense, quem se deu bem foi o Maranhão, que em 2 confrontos acirrados derrotou o Motoclube nos pênaltis por 5-4. E para fechar os campeões do Nordeste, tivemos em Pernambuco o Sport como grande campeão pernambucano de 2023, ao derrotar o Retrô nos 2 jogos da final, assim se consagrando campeão pernambucano. Vamos agora para o Centro-Oeste, e para começar, no Distrito Federal, tivemos o Real Brasiliense como grande campeão, ao derrotar o Jacaré nos pênaltis. Depois de 2 jogos emocionantes, ao qual o Brasiliense venceu o primeiro jogo por 3-2, no segundo jogo o Real venceu por 1-0 e nos pênaltis venceu por 2-1. Em Mato Grosso, a turma do Davidson não deu chance para as demais equipes do estado e faturou o Campeonato Mato-Grossense, ao derrotar o União Rondonópolis. No Mato Grosso do Sul, tivemos a Costa Rica, mas não é a seleção, que empatou os 2 jogos, mas no último, quando empatou em 1-1 com o Operário, se consagrou campeão sul-mato-grossense,
por conta do gol fora de casa. E para encerrar a turma do Centro-Oeste, temos o Dragão faturando o campeonato goiano, ao derrotar o seu rival Goiás nos pênaltis, sendo que foram dois confrontos bem distintos, já que o Atlético Goianiense ganhou por 2-0 o primeiro jogo e no segundo perdeu por 3-1. E nos pênaltis foi 5-4 para o Dragão. Já no Sudeste, vamos direto para São Paulo, a qual o Palmeiras venceu mais um paulistão, dessa vez vencendo o surpreendente Água Santa, e fez um grande campeonato paulista, e derrotou o Verdão no primeiro jogo por 2-1. Já no segundo jogo, o Palmeiras não tomou conhecimento e goleou por 4-0 e se consagrou bicampeão paulista. Já no Rio, o Fluminense venceu novamente o Flamengo pelo segundo ano consecutivo e foi bicampeão carioca. Mas o detalhe ficou por conta dos jogos, já que o primeiro jogo o rubro-negro derrotou o tricolor carioca por 2-0. E no segundo jogo, o Fluminense goleou seu rival por 4-1. Assim pode colocar mais um vice na conta do Mengão na temporada. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro foi o grande campeão mineiro de 2023, ao derrotar o América Mineiro nos dois jogos, sendo o primeiro jogo de 3-2 e no segundo jogo o Galo despachou o Coelho por 2-0. No Espírito Santo, o Real Noroeste foi o grande campeão capixaba, ao vencer o Novo Venência no segundo jogo por 3-1. Agora, vamos para o sul do país, e no Paraná não tivemos surpresas, já que o Furacão confirmou seu favoritismo diante das outras equipes. Mas quem surpreendeu no estadual foi o Cascavel, que chegou à final e fez dois jogos difíceis contra o Atlético Paranaense, mas não foi páreo para o Furacão no final. Em Santa Catarina, o Tigre foi o grande campeão catarinense 2023, ao derrotar o Brusque nos dois jogos, por 1-0, assim sendo o grande campeão. E para encerrarmos os estaduais, tivemos o Grêmio campeão gaúcho de 2023, mais uma vez. Mas não foi no Grenal, mas sim ao derrotar o Caxias, que fez dois jogos bem duros contra o tricolor gaúcho, sendo o primeiro empatar por 1-1. E no segundo jogo, com um magro 1-0, o Grêmio se consagrou campeão. Agora, uma pausa no futebol nacional. E vamos ao velho continente, pois quem pensa que só o Botafogo que pipocou esse ano, está enganado, pois na Inglaterra, o Arsenal liderou grande parte do campeonato da temporada 2022 e 2023. Mas na reta final, o time perdeu gás e perdeu jogos para times que estavam na parte de baixo, e viu o Manchester City ser campeão inglês. Já outro time que pipocou bonito foi o Dortmund, que chegou na última rodada só dependendo de si para ser campeão alemão e quebrar a hegemonia do Bayern. Mas o Borussia Dortmund acabou apenas empatando em 2-2 com o Mainz, e viu o Bayern ganhar do Colônia por 2-1 e ser novamente campeão alemão. Na Espanha, sem novidades, o Barcelona se consagrou campeão espanhol com 10 pontos para o segundo colocado, o Real Madrid. Já na Itália, a Napoli voltou a ser campeão do campeonato italiano depois de 33 anos. Voltando ao Brasil, quem disse que o Flamengo não foi campeão de algo nessa temporada? O rubro-negro carioca derrotou o Palmeiras nos pênaltis e se sagrou bicampeão brasileiro de um sub-20. Já na Copa do Brasil, o São Paulo finalmente conquistou o título que faltava para sua galeria, e com uma grande campanha, despachando rivais como Corinthians e Palmeiras, chegou na grande decisão, e na final encarou o Flamengo, que era o atual campeão da competição. E com uma vitória no jogo de ida dentro do Maracanã, lotado, e com um empate no Morumbi, o tricolor paulista conseguiu seu título inédito. E assim, mais uma piada no mundo do futebol foi extinta, e mais um vice na conta do Mengão. E pela Champions League, outro campeão inédito, o Manchester City, comandado por Guardiola, conseguiu a tão sonhada orelhuda para o lado azul de Manchester, com uma vitória suada na decisão sobre a Inter de Milão. Já no principal torneio da América do Sul, tivemos outro campeão inédito, dessa vez foi o Cruzão, que não deixou a chance escapar, e foi campeão pela primeira vez da Libertadores. Com uma grande campanha chegou até a final,
a qual derrotou o tradicional Boca Juniors por 2-1 e dentro do Maracanã fez a festa com a sua torcida. Poderíamos ter mais um campeão inédito, mas o Leão do PC, apesar de fazer um bom jogo na grande decisão da Copa Sul-Americana, acabou empatando no tempo normal, em 1-1. E na disputa de pênaltis, teve a chance do título, mas desperdiçou e viu os equatorianos levar a taça. E as mulheres também brilharam em 2023, pois tivemos Copa do Mundo Feminina. Mas quem não fez bonito foi a seleção brasileira, que foi eliminada na fase de grupos. E no final, quem se deu bem mesmo foi a seleção espanhola, que venceu a seleção inglesa por 1-0 e foram campeãs do mundo. O ano não foi bem para a seleção brasileira nem na base, já que na Copa do Mundo Sub-20, o Brasil foi eliminado nas quartas de final por Israel, por 3-2. Já para a Copa do Mundo Sub-17, um vexame diante de nossos irmãos, que passearam e venceram a seleção brasileira por 3-0 nas quartas de final. Agora vamos falar do Brasileirão, mas antes de falar da Série A, vamos descer até a Série D, a qual subiram para a Série C, Ferroviário, Ferroviária, Atlético e Caxias. E na grande decisão, no duelo do sistema de transporte por trem, quem se deu bem foi o Ferroviário, que depois de um primeiro jogo sem gols, no segundo jogo venceu a Ferroviária por 2-1 e foi o grande campeão da Série D. Para a Série C, os times que subiram para a Série B foram Amazonas, Brusque, Paysandu e Operário do Paraná. E os que foram rebaixados foram Manaus, Altos, América de Natal e Pouso Alegre, que vão ter que lutar para voltar à Série C em 2024. E a Onça Pintada fez bonito. Depois de uma grande campanha na fase classificatória, a qual chegou a liderar, passou em terceiro lugar e se classificou para o quadrangular final. E no grupo que tinha Paysandu, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba, conseguiu ficar em primeiro lugar do grupo. Mas não foi moleza. Depois de um início péssimo, com 2 derrotas seguidas, a equipe se recuperou e diante de uma arena da Amazônia lotada, venceu o Botafogo da Paraíba e conseguiu o tão sonhado acesso para a Série B. Mas faltava a cereja do bolo, e com a primeira colocação, se classificou a grande decisão diante do Brusque. E depois de um primeiro jogo empatado em 0-0 na Arena da Amazônia, a Onça teve que vencer lá em Santa Catarina por 2-1. Assim, tendo como destaque Sassá, o Amazonas se consagrou campeão brasileiro, dando o primeiro título brasileiro para o estado do Amazonas. Já pela Série B, tivemos um grande campeonato, disputado do início até o fim. Mas quem chegou à Série A em 2024 foram Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense, tendo Vitória como grande campeão da Série B. Já os rebaixados foram ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Corrêa, que vão jogar a Série C em 2024. Agora sim, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve histórias distintas. Para começar, vamos falar do Vasco, que fez um péssimo primeiro turno e chegou a ficar na última colocação. Mas com a chegada de Ramon Dias, Vegete e Payet, e principalmente pelo apoio da sua torcida, o Cruzmaltino fez um grande segundo turno e na última rodada se livrou do rebaixamento ao vencer o Bragantino. Já o Botafogo protagonizou a maior pipocada de todos os tempos já visto pela humanidade, já que depois de fazer um primeiro turno irretocável, onde a equipe sobrou, todo mundo já dizia que o Botafogo já seria campeão. Mas o segundo turno não foi bem assim. O Botafogo começou a descer pelas tabelas, e depois de 2 viradas inacreditáveis para Palmeiras e Grêmio, o time foi se perdendo, até conseguir a proeza de ficar na 5ª posição no final do campeonato. Na luta contra o rebaixamento, vários times ficaram ameaçados. O já mencionado Vasco se livrou, mas não foi o único grande a ser ameaçado, já que Cruzeiro, Corinthians, Internacional e Santos também estiveram ali perto da zona indesejada. Mas quem se deu mal foi o Peixe, que na última rodada, e com o lei do ex-Marinho, se juntou a Goiás, América Mineiro e Curitiba, que foram rebaixados para a Série B do próximo ano. Já na luta pelo título, também teve muita emoção. Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Botafogo e Bragantino brigaram por cada ponto até as últimas rodadas. Mas quem levou a melhor foi o Palmeiras de Abel Ferreira e Hendrick,
que conseguiu uma arrancada sensacional e tirar o título que parecia certo do Botafogo. Assim, o Verdão conseguiu a sua 12ª taça do Campeonato Brasileiro. Também tivemos polêmicas e escândalos no mundo do futebol. Para começar, tivemos o banimento do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubianes, por conta de um beijo forçado na jogadora Jennifer Hermoso na cerimônia de premiação da Copa do Mundo. Pelo Brasil, o escândalo envolveu jogadores de futebol que estavam envolvidos em manipulação de resultados, a qual beneficiariam apostadores em sites de apostas esportivas, o que gerou punição pesadas para jogadores que estavam envolvidos. No Amazonas, o Iranduba foi rebaixado e suspenso depois que foi descoberto indícios de manipulação de resultados, sendo mais específico no jogo contra o Amazonas, a qual perdeu de 7-0. E a Arábia é a próxima parada dos craques do mundo do futebol, pois depois que Cristiano Ronaldo foi jogar no futebol árabe, Benzema, Kanté, Neymar, Firmino, entre outros, também trocaram a Europa rumo à Arábia Saudita. Já na bola de ouro, na temporada 2022-2023, não tivemos novidades, já que Lionel Messi novamente faturou a premiação, graças muito à sua atuação na Copa do Mundo de 2022. E para fecharmos o ano, tivemos o Mundial de Clubes da FIFA, a qual o Fluminense representou o futebol sul-americano, e nas semifinais despacharam os egípcios do Al-Ahly por 2-0. Mas na final, não teve jeito, o Flusão tomou uma sapecada de 4-0 da turma do Guardiola e teve que se contentar com o vice-campeonato mundial. E para completar o ano de decepções da seleção brasileira, Ancelotti renovou com o Real Madrid e deixou a CBF a ver navios. Mas não foi o iate do Neymar não, foi simplesmente um não ao comando da seleção, assim humilhando os dirigentes da CBF, que já tinham um treinador como nome certo. Em janeiro de 2023, nasceu um projeto bem modesto, mas com carinho e dedicação, a qual o objetivo é falar de futebol de um modo geral, mas dar devida atenção ao futebol local. Começamos pequeno, com poucos materiais, com qualidade de vídeo bem mediano, e aos poucos fomos evoluindo. E passamos por muitas emoções esse ano, juntos, a cada jogo narrado, e eu só tenho a agradecer a vocês. Eu, do canal Amazon Futebol FC, desejo a todos um feliz 2024. Que vocês tenham saúde, paz, felicidade. E seja um ano de muitas conquistas para todos nós. E vejo vocês em 2024. Então, até uma próxima!